reservado. Então, possamos lembrar do que estamos buscando na nossa vida junto a Jesus. Pedimos a orientação, a paz, principalmente a sabedoria de ouvir aos auxiliadores, aos nossos amigos e guias espirituais, para que na noite de hoje, o Luciano vier trazer para nós, sirva não só como ensinamento, mas acolhimento para o nosso espírito, e que nos ajude a escolher uma boa caminhada. E assim pedimos a Francisco de Paula Vitor e a todos os nossos guias e mentores espirituais que nos permitam o início da palestra da noite. Assim seja. Meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. A paz do Mestre Jesus permaneça conosco, né? Nos fortaleça o ânimo, né? Nos renove a fé, a esperança no coração, que a gente possa enfrentar sempre com serenidade as provas, os desafios que fazem parte mesmo da nossa caminhada terrena. Esse tema, né, que foi proposto para a noite de hoje, né, muito se pedirá de quem muito recebeu, está no Evangelho de São Lucas, né, faz parte também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, engloba os itens de 10, 11 e 12. Né, e é a partir dessa base que a gente vai fazer a nossa reflexão, a nossa conversa aqui. Né. Os professores estão lá na espiritualidade, são nossos mentores, são nossos benfeitores espirituais. Aqui nós estamos, né, naquela conversa onde a gente traz as impressões, traz aquilo que está na doutrina espírita, né, que está no Evangelho, para a gente refletir junto. Então estamos todos aqui aprendendo, inclusive eu, nossa irmã, estamos todos aqui juntos nessa caminhada. Então tudo que eu falo aqui, primeiramente eu estou falando para mim mesmo, pessoal, sabe? Então estamos todos juntos aqui, então vamos tentar, com a doutrina espírita, com o Evangelho do Mestre amado Jesus, reter um pouquinho dessa luz espiritual que nos chega, né? Vamos fazer com que ela realmente tenha aquele poder modificador lá dentro da gente, nem que seja um pouquinho, que a gente consiga, né? A frase comum que tem por aí, né? Que a gente consiga fazer uma versão melhor da gente sempre. A gente consiga, com essa alavanca do Evangelho, com esses instrumentos assim luminosos da doutrina espírita, a gente consiga alavancar um passinho, né, um degrauzinho à frente. Né. Esse tema, muito se pedirá, quem muito recebeu, ele é muito interessante, ele tem muitas vertentes, né, que a gente vai definir qual vertente que a gente vai abordar aqui, né, porque muito se pedirá de quem muito recebeu. Recebeu o quê? O que Jesus está falando? Né? Nós vamos ler a passagem aqui do Evangelho daqui a pouquinho, mas, né, vamos começar já a pensar, né, muito recebeu o quê? Porque eu posso estar com a saúde razoavelmente em dia, isso é um bem, né? Que eu recebi, e o que eu estou fazendo desse bem que eu recebi? Né? Ou eu recebi o corpo físico, nós estamos encarnados aqui, isso não é pouca coisa não, é muita coisa. Né? Nós às vezes temos um grupo familiar que a gente, né, reencarnou, né, com os desafios, né, com os aprendizados inerentes ali, nem sempre fáceis, mas é muito que a gente recebeu, né? Então tem várias vertentes assim que a gente pode pensar do que Jesus está falando, muito se pedirá de quem muito recebeu. Mas Kardec, no item 12, ele afunila essa interpretação mais para a questão do aprendizado espiritual, mais especificamente no que a gente faz daquilo que a gente recebe da espiritualidade através da mediunidade, através, né, desses benfeitores amigos. Então a gente vai seguir o que, né, essa vertente, né, seguir esse rumo que Kardec deu ali. Nós vamos focar mais nessa questão das luzes espirituais que nos chegam, dos esclarecimentos. Esse vai ser o nosso foco da noite de hoje. Então vamos ler aqui a passagem do Evangelho, que está lá em Lucas, capítulo 12. São só 2 versículos, 47 e 48, para a gente começar a conversar, a pensar, a refletir em cima aqui do ensinamento do Mestre, né? Aí está lá no Evangelho de São Lucas, né? Jesus falando: o servo que souber a vontade de seu amo, e entretanto não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas mesmo de castigo, menos punido será. Muito se pedirá
a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Jesus está, né, como ele sempre fazia nos ensinamentos dele, usando uma forma figurada entre o servo e o seu patrão, né? Aquele trabalhador que tem o seu chefe, ele já sabe das suas funções, sabe como que é para fazer, né? Se ele faz errado, ele é cobrado, né? Ué, você sabe como que faz, por que fez errado, né? Jesus usa dessa expressão assim comum do dia a dia para dar para fixar o ensinamento para a gente, né? O servo aqui somos todos nós, né? E esse amo é Deus, nosso Pai, Criador, que vem através mesmo das revelações, né? Com Moisés, com Jesus, com a doutrina espírita, vem. É muito claro para nós o que Deus espera da gente, né? É interessante como Jesus coloca aqui, olha, o servo que souber a vontade do seu amo, em que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, então são duas coisas que Jesus está falando aqui, ó, sabe da vontade e não está pronto para fazer. Então tem duas coisas aqui, a gente tem, vamos pensar numa situação assim, todo mundo sabe, dentre as diversas lições, né, que Jesus passa para a gente, a do perdão, talvez uma das mais difíceis para nós, né? A gente tem a dificuldade de perdoar. E ainda da nossa, né, natureza atrasada, essa dificuldade de lidar com o perdão. Mas a gente sabe, através de Jesus especificamente, sim, dessa necessidade que a gente tem de aprender o perdão, de conseguir construir isso. Então, se eu não estou pronto para isso, quando vier aquele grande drama em que vai ser exigido de mim o perdão, como que faz? Como que eu me preparo para perdoar? Esse é só um exemplo, né? O nosso foco aqui não é o perdão, mas, né, essa questão do preparo. Como que eu me preparo para perdoar? Para perdoar a grande coisa, eu começo com as pequenas coisas. Eu começo, né, naquela educação diária, eu vou me preparando para quando vier aquele momento desafiador mesmo, aquele momento realmente que vai exigir muito de mim, onde aí eu vou conseguir doar. Por quê? Porque eu estava preparado. Como Jesus fala aqui, ó. Se não estiver pronto, não estiver preparado, a gente tem que estar preparado, a gente tem que criar base para aqueles ensinamentos mais difíceis que vêm no nosso caminho, né? Porque a nossa etapa aqui, ela é um crescente assim de aprendizado, de evolução. Então, quem já mexeu com instrumento musical, quem já se aventurou a aprender um instrumento musical, sabe como que é. Você aprende primeiro uma música bem facinha, né? Qualquer instrumento, você imaginar, piano, violão, flauta, qualquer um. Você aprende uma música bem facinho, né? Aí você tá bom naquela música, o professor vem com uma outra partitura, com outra música, que traz outros desafios ali para você. É claro, você tem que evoluir, você tem que crescer, no caso da música, tecnicamente, apurar, né, a sensibilidade musical. Mas na nossa caminhada terrena é assim também. A gente precisa passar bem pelos pequenos desafios para se preparar para os grandes, né? E essas luzes do Evangelho, principalmente, estão nos chamando para esse preparo, para a gente se movimentar nesse sentido, né? De estar preparado para quando vier realmente o aprendizado assim que vai exigir mais. Ou seja, a gente tem que estar preparado, não é algo que se faz de improviso. Na outra parte aqui, que ele fala, né? Mas aquele que não tenha sabido da vontade de seu amo e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Jesus usa as expressões fortes, mas é claro que não, né, se muito se pedirá de quem muito recebeu, não está se referindo a punição, a castigo. Não é isso. Está falando de responsabilidade. Quanto mais consciência eu tenho, mais responsabilidade eu tenho. Porque não há assim não há predestinação ao sofrimento, por exemplo. Não foi determinado por alguma causa exterior, fora de mim, algum sofrimento, alguma prova rude que eu tenha passado. Ela é resultado das minhas escolhas do passado ou de agora, que resultaram nisso. Sempre nós somos os atores principais da nossa história. Nós somos os artífices de tudo que acontece com a gente. Ele sempre semeando, né, para o futuro e sempre colhendo o que já semeamos no passado. Então, o que fala ali de punição, né, e castigo, vamos compreender bem, é a responsabilidade que temos naquilo. A gente sabe o que é certo, a gente tem mais responsabilidade naquilo do que aquele que ignora aquela verdade, que ignora aquele ensinamento. Na palestra nossa passada aqui, há 20 dias atrás, nós falamos das 3 revelações e que tem uma conexão aqui com o tema de hoje.
né? A primeira revelação lá com Moisés, né, ele traz a ideia do Deus único, mas de acordo com, né, a humanidade daquela época, ainda muito, de uma forma ainda muito mais material, muito mais densa, né, mas ele traz ensinamento. Jesus amplia muito isso, vem e traz, né, ampliando a noção do Deus único, né, Deus Pai, esse Deus amoroso, justo, misericordioso. Jesus vem ensinar exatamente o amor como sentimento maior, como aquilo a ser conquistado. Nós falamos do perdão. O que é o perdão? O perdão é o exercício do amor. Então, quando a gente alcançar esse amor que Jesus veio ensinar para a gente, veio exemplificar, a gente vai estar exercitando já o perdão, a caridade, a tolerância, né, a paciência, tudo aquilo, né, a humildade, tudo aquilo que Jesus ensinou está resumido do que? No amor. Né? Então, Jesus veio trazer essa ideia do amor como sentimento a ser conquistado. E com a doutrina espírita, a terceira revelação, ela lança luzes maior na compreensão, assim, lá da primeira revelação com Moisés, né, que está lá no Antigo Testamento, né, relembra e amplia, né, retira o véu dos ensinamentos de Jesus e traz ainda uma amplidão, assim, de esclarecimentos para todos nós. Hoje em dia, com a doutrina espírita, a gente não tem mais dúvida de que somos espíritos imortais. Que a morte do corpo físico, o que ela é? Só a morte do corpo físico. A gente segue a nossa etapa, né, como espíritos libertos, né, depois da desencarnação, libertos da matéria, mas seguindo, como nós falamos, colhendo aquilo que semeamos, né, os frutos bons ou amargos, mas numa sequência. Assim como quando reencarnamos, também viemos de uma história pregressa, viemos assim de tudo aquilo que a gente já viveu no passado, em outras reencarnações. Isso a doutrina espírita é bem clara com isso, fazendo um complemento entre as revelações. Né? A doutrina espírita não deixa dúvida da comunicabilidade da alma, né? Da sobrevivência da alma, dessa possibilidade do intercâmbio. Né? Então são luzes, né, que vêm para todos nós, que são instrumentos para o nosso conhecimento, para o nosso progresso, mas que se transformam em responsabilidade também, porque a gente já não pode alegar desconhecimento. Um dia eu vou desencarnar, vou estar lá no plano espiritual e eu vou falar assim, nossa, eu não sabia que a vida continuava. Não, sabíamos sim. Nós tínhamos essa plena convicção. Essa desculpa nós não vamos poder dar. Nós vamos ter que realmente assumir o que nós fizemos da nossa caminhada. Né? E a gente vai compreender que cada dor, cada evento difícil, cada prova que a gente passa, que são instrumentos de progresso, são instrumentos de evolução, é aquilo que a gente precisa para realmente nos arrancar daquela posição que a gente estacionou. Né? Ou a gente caminha pela nossa vontade própria, pela nossa escolha, pelo uso do nosso livre-arbítrio, ou vem a dor, vem a prova nos empurrar adiante. Então, a dor, né, a lágrima, essa parte mais difícil, ela faz parte da caminhada humana, faz parte de uma necessidade evolutiva que a gente tem ainda nesse pedaço da trajetória evolutiva. Assim, a doutrina espírita traz esclarecimentos assim tão amplos que a gente consegue compreender com bastante facilidade frases de Jesus que outros, né, que para outros ainda chocam ainda. Por exemplo, a gente pescar uma frase de Jesus assim, quando Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada e a divisão. Tem gente que ouve isso e assusta. Nossa, mas Jesus falou isso? É claro que falou, está lá no Evangelho. Né? Mas com a doutrina espírita a gente aprende. Jesus está se declarando um guerreiro que veio, né, promover a guerra, a revolta? É claro que não. O que ele fala quando ele está dizendo da paz e da divisão, né, da espada e da divisão? É aquele que se propõe a mudar, aquele que se propõe a aceitar as luzes do Evangelho, ele vai encontrar resistência. Às vezes no próprio núcleo familiar, no núcleo que ele se movimenta, vai ser tido como um diferentão, vai aparecer vários obstáculos. É esse tipo de luta que Jesus está falando, é esse tipo de divisão. Vai separar ali aqueles que querem caminhar daqueles que querem ficar estacionados numa posição cômoda. É essa a espada, a divisão que Jesus está falando. Uma outra frase de Jesus que causa espanto, assim, para quem não clarificou ainda com as luzes que a doutrina trouxe, é quando Jesus fala assim, aquele que não odiar seu pai e sua mãe não poderá ser meu discípulo.
uma frase forte, né? Porque odiar para nós tem um sentido, né? Bem óbvio, assim, né? De oposto ao amor, mas é uma questão muito simples de compreender. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, estranha moral trata disso tudo, né? Na língua hebraica não tem lá assim, um elemento que faz assim graduação de sentimento. Então, quando lá se queria dizer amar menos, se falava odiar. Para nós tem um sentido completamente diferente. Então, o que Jesus está dizendo é que aquele que não amar menos seu pai e sua mãe do que Deus, não pode ser meu discípulo. Assim, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Tranquilo, sereno, né? Não tem problema nenhum. É uma claridade assim que a doutrina espírita lança em cima, assim, que não deixa dúvidas para nós o que a gente precisa fazer. Ou seja, em contato com os ensinamentos do Evangelho, da Bíblia, da doutrina espírita, a gente precisa agir com discernimento. Né? O que é discernimento? A gente sabe, né, o que é discernimento. Vamos relembrar que é a nossa capacidade de compreender as situações e fazer escolhas entre o certo e o errado. Isso é discernir. Eu vejo uma situação e deixa eu agir com discernimento. Né? Quando a gente não age com discernimento, seja o que for, a gente faz bobagem. Né? Vai comprar uma coisa na internet lá e não age com discernimento. Vai se arrepender. Vai comprar um negócio caro, barato, inútil, não sei o que vai dar problema, né? Nos ensinamentos espirituais também a gente precisa usar esse discernimento. Aquela compreensão realmente de fazer aquilo movimentar e fazer a escolha correta. Agora, como que tem sido o nosso discernimento em relação às luzes espirituais, aos esclarecimentos espirituais, né, como no foco que Kardec dá, aquelas mensagens que chegam da espiritualidade através da mediunidade? Como tem sido o nosso discernimento? A gente vai se valer aqui de Allan Kardec de novo, porque ele trata disso no livro dos Médiuns. No capítulo 3º, item 28, o capítulo 3º trata do método, né? Se referindo ao livro dos Médiuns, né? É todo voltado à prática, né? E o exercício da mediunidade, né? E nesse capítulo 3º, no item 28, Kardec ele cria 4 grupos lá dos espíritas, aqueles que tomaram contato com os conhecimentos espirituais. Ele coloca lá 4 grupos. É bem interessante, a gente vai ler aqui, fazer algumas reflexões, porque em algum dos grupos a gente tem que se encaixar. Né? É claro que ele coloca 4 grupos, essa divisão não é assim absoluta, né? Ele faz de uma forma didática, né, para passar a ideia para a gente. Mas vamos ver o que ele fala lá no item 28, capítulo 3º, do livro dos Médiuns. Né? Kardec começa falando assim, entre os que se convenceram dos fenômenos espíritas por um estudo direto, podem destacar-se 4 grupos. Mas aqui ele já destaca um outro grupo, olha, entre os que se convenceram. Então, a pessoa tem contato com a revelação espiritual, com o ensinamento espiritual, ou com o fenômeno mediúnico, né? Ela teve contato, tem os que se convencem, tem os que acordam, que despertam, e tem aqueles que realmente ainda negam. Pensa, não, isso aí não é assim, a pessoa arruma uma explicação para tudo. Pode se materializar um espírito na frente dele ali, uma sessão de materialização que ele vai arrumar uma explicação. Ele nega, ele simplesmente nega o próprio evento. Então, desses nós não vamos tratar. Kardec não trata desses. Trata daqueles que se convencem. Tem contato com o fenômeno, né, espiritual, com a lição, né, que vem da espiritualidade e aceitam. Né? É dentro desses que Kardec coloca 4 grupos. Né? Então, no primeiro grupo, Kardec começa assim, eu vou ler uns pedaços, porque é importante a gente, né, aprender com Kardec. Né? No primeiro grupo, são os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos de espíritas experimentadores. Espíritas experimentadores. Não está confuso não, sabe qual que é esse espírito? É aquele que gosta do fenômeno. É que vai atrás do fenômeno. Ele gosta do passe, ele gosta, né, tá com doença, vai atrás do passe de cura, da água fluida. Tem uma sessão lá de psicografia, ele adora ir lá ver, que é ótimo, não tem problema, isso faz parte. A observação do fenômeno é importantíssima. A própria doutrina nasceu da observação do fenômeno. Allan Kardec observando o fenômeno,
né, codificou a doutrina. Ela não nasceu do pensamento filosófico de Kardec, não foi isso, não, foi da observação. Mas o problema do espírito observador, sabe qual que é? O fenômeno é o ponto de partida e o ponto de chegada. Só fica ali. Toma o passe, assiste a palestra, né? Água fluida, uma receita homeopática mediúnica e tal. Fica só no... Aquilo não gera uma consequência moral, um impacto moral. São os espíritas experimentadores, né? Essa conceituação de Kardec faz do primeiro grupo. Porque o fenômeno ele sempre atrai muito. Sempre. Se chamar um médium psicógrafo aqui para psicografar, mas essa casa já está lotada, já está com gente até na rua lá, a gente sabe disso, é assim. Atrai uma curiosidade, o pessoal vem atrás, é até normal que seja assim, mas não é objetivo da doutrina espírita o proselitismo. E a pessoa podia pensar assim, podia ter sempre um médium psicógrafo, então para estar sempre cheio. Não, isso não é o objetivo da doutrina espírita, né? Psicografia, cartas de familiares, receitas mediúnicas, né? Tem o seu local de ser, tem a sua razão de ser, mas não para encher uma casa espírita. Tinha um outro núcleo de trabalho que a gente participou muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, quase 30 já. E lá, num determinado momento, eles criaram lá um tal de um passe especial. A direção da casa criou um passe especial, uma coisa que eu não vi em lugar nenhum, não tinha visto antes, não vi depois, né? O que era o passe especial? Porque todo mundo conhece o mecanismo do passe. Você vai para a cabine de passe, você senta ali, né? Empreste, buscando o amparo do alto, né? Realmente se tornando receptivo àqueles fluidos. Vem o passista, né? Que também está em conexão com a espiritualidade, pedindo também que Jesus abençoe a espiritualidade encaminhe os fluidos que a pessoa precisa ali, né? Tá. Esse é o mecanismo básico assim do passe, né? Mas no passe especial era diferente, né? Tinha lá a cadeira, tinha o passista e tinham 2 médios psicofônicos, né? Médicos de incorporação. Aí a pessoa ia ali, sentava para tomar o passe, mas os espíritos que porventura estivessem acompanhando a pessoa, obsessores ou alguma coisa assim, já manifestavam num ou no outro médium e começava uma doutrinação ali do espírito com a pessoa ali. Depois a pessoa saía. Nossa, mas isso... de ver a casa espírita como ficou. Ficou um movimento, ficou uma coisa de louco. É uma casa que, sim, num lugar afastado, que os frequentadores habituais eram muito poucos. Mas quando tinha esse trabalho que durou só alguns meses, porque a espiritualidade barrou, chegou um ponto que ela barrou, porque realmente não tem fundamento doutrinário, não tem realmente benefício. Mas aquela curiosidade da pessoa chegar ali e ouvir o que o espírito que estava acompanhando ela fala, às vezes incorporava 2, né, e começava a falar, e às vezes falava coisa. Mas aquilo atraía demais. E eu trabalhava de 6 da tarde, né, da quinta-feira até 11 horas da noite. Era uma coisa um atrás do outro. Atraía demais. E aí? O que adianta atrair? É o espírito experimentador. Adora o fenômeno. Nossa, que legal. Quem será que está me acompanhando? Mas quantos realmente se impactaram com aquilo e tiveram uma mudança? O fenômeno ele sempre atrai. É como fogos de artifício, né? Vê aquele espetáculo de fogos de artifício, fim de ano, né? Réveillon, não é bonito? Você vê aquilo, nossa, que maravilha, que espetáculo. E aí? Porque acaba, legal, bacana, né? Bonito. Tem gente que vê o fenômeno espírita, mediúnico, desse jeito, um troço bacana, mas que não tem consequência moral para a pessoa. Espíritas experimentadores, né? Aí vamos para o segundo grupo que Kardec fala. Aqui, olha. No segundo grupo são os espíritas, né, que no espiritismo veem mais do que os fatos. Compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, né, ou seja, não viu só o fato, viu que tem uma implicação moral, mas não praticam. Né, mas pelo menos já viu que tem uma implicação moral aquele fenômeno ali. Né. Olha que interessante, porque Kardec está fazendo uma progressão, né, aquele que vê o fato, aquele que vê o fato e reflete sobre o fato, isso é filosofia, isso é filosofar, o fato é a reflexão sobre o fato. E se a reflexão sobre o fato gerar um impacto realmente de consequência moral, virou o quê? Virou religiosidade. Já foi para um outro patamar, virou realmente um evento de espiritualidade. Né? Um fato, uma decorrência, né, que você extraia ali a decorrência moral, mas que impacta de fato na sua vida. Virou religiosidade, espiritualidade. Né? Uma consequência moral
que veio da observação, da constatação, né? Porque, assim, nessa questão do fenômeno mediúnico, né? Da busca do fenômeno, a gente precisa lembrar, assim, aqueles que combatem a doutrina espírita, às vezes tem de outras religiões, assim, aqueles mais radicais, que querem fazer o combate, eles citam sempre a proibição de Moisés. Deuteronômio lá, né, que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Proibiu, tá lá em Deuteronômio. Agora, uma coisa curiosa, né, aí vamos tentar fazer uma análise filosófica do fato, né, Moisés proibiu, né, a comunicação com os mortos. Se ele proibiu a comunicação com os mortos, é porque ela era possível. Você só proíbe alguma coisa que é possível, não é? Ou alguém já viu, por exemplo, uma proibição assim, é proibido viajar para a Lua. Mas não precisa, é impossível. Né? É proibido andar a 500 km por hora. Não precisa, né? Essa é uma regra do direito até. Só se proíbe condutas possíveis. E tem uma segunda regra lá do direito também que diz assim, só se proíbe condutas reiteradas e perniciosas. Então, desse raciocínio, dessas duas regras, né, só se proíbe conduta possível, né, e só se proíbe conduta reiterada, né, aquela que ocorre, né, mais vezes, muitas vezes, né, e perniciosa, a gente tira dessa proibição de Moisés duas provas. Uma que a comunicação é possível, né, tanto que ele proibiu, né, Moisés proibiu, e a segunda que era uma prática comum entre os hebreus. Era uma prática comum, por isso que foi proibido. Mas assim, por que Moisés proibiu? Por causa do abuso. Porque a pessoa, o rapaz estava lá, uma jovem, ia casar, ele né, não tinha o nome de médium, né? Era pitonisa, era o oráculo, né? Era o nome, mas era o intermediário, que hoje em dia, né, na terminologia moderna, é o médium, né? Mas ia lá perguntar no oráculo, a moça é boa, será que vai dar certo esse casamento? Ou tem lá uns cabritos para vender para não sei quem, mas né, será que ele é bom pagador? Será que é bom fazer negócio com a pessoa? Assim, o nível de intercâmbio lá estava assim num grau tão alto de infantilidade, de superficialidade, né, nessas questões assim que na verdade dizem respeito a nós mesmos, né? A gente não tem que perguntar para espírito nenhum o que é aquilo que a gente tem que fazer a escolha. Um bom espírito pode dar uma intuição, pode te fortalecer quando você precisa vencer um desafio, mas dizer o que você vai fazer não vai dizer nunca, porque seria interferir no seu livre-arbítrio. Mas vai te dar um amparo, vai te dar o auxílio que precisa. Mas naquela época estava havendo um abuso, estava havendo assim, essa banalização do contato mediúnico. Aí Moisés proíbe, e é uma proibição que nesse sentido é válida até hoje. É válida até hoje. Mas no sentido superior, no sentido realmente de iluminação, sabe quem revogou? Jesus. Quando ele subiu no Monte Tabor, na transfiguração, quem foi que se materializou lá? Para conversar com Jesus e os discípulos que estavam ali? Moisés, o próprio Moisés que proibiu, foi lá. Se materializou e conversando com Jesus e Elias. Então a proibição dessa comunicação de cunho, né, materializado, mais superficial, ela realmente, a gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade, das nossas escolhas, daquilo que a gente precisa fazer. A gente não pode querer transferir a responsabilidade de uma escolha para quem quer que for, quem quer que seja, né? Muito menos para um espírito através de um médium, né? Então Jesus revoga essa proibição da comunicação quando de cunho superior nessa transfiguração lá no Monte Tabor, né? Kardec continua na definição desse segundo grupo. Vamos acelerar aqui por causa do tempo, né? Esse que vê o fenômeno, né? Tira a consequência moral, mas ele continua aqui, ó, mas em nada altera os seus hábitos. Não se privariam de um só gozo que fosse. Então o avarento continua a ser, o orgulhoso se conserva cheio de si. O invejoso e cioso sempre hostis. Considero a caridade apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Tem os experimentadores e tem aqui os imperfeitos, né? Leon Zague foi um grande espírita lá de Belo Horizonte, né? Trabalhou na União Espírita Mineira por muitos anos, já desencarnou há um tempo. E ele cunhou uma expressão que é muito usada para esse tipo de espírita, que é o espírita imperfeito, que chama espírita de pijama.
Acho que muitos já ouviram falar essa expressão, espírita de pijama. É aquele que conhece a doutrina, né, que compreende, que sabe muito bem, que dá conta de tudo, que critica tudo, que dá opinião sobre tudo, mas na hora de fazer ele está dentro do pijama. Né? Tem uma reunião lá, tem um trabalho, mas hoje está chovendo. Não vou, né? Hoje está bem frio, hoje tá... Ele tem sempre uma desculpa para se manter na posição, é o espírita de pijama. Na verdade, é aquele que compreende, mas que não gera realmente impacto ali na vida dele, na transformação íntima que é necessária. Aquele espírita que vê a mensagem mediúnica, que linda, né? Até emocionei, né? Moral ensinada pelo Cristo, mas não muda nada. Né? O terceiro grupo nós vamos pular por enquanto, vamos para o quarto. Né? Porque o terceiro grupo é aquele do comprometimento mesmo, aquele que está comprometido com aquilo que aprende na doutrina. Né? No quarto grupo são os espíritas exaltados, que Kardec coloca aqui. Ó. Ele usa até um tom de humor quando ele continua aqui. Ó. A espécie humana seria perfeita se não tomasse senão o lado bom das coisas. É aquele que exagera. Aquele que, né? Em tudo, Kardec falando aqui, ó, em tudo, o exagero é prejudicial. Em tudo. Em tudo. Nós temos que beber 2 litros de água por dia, não é? Temos que beber. Mas se beber muita água faz mal. Faz muito mal. Beber muita água se exagerar. Disciplina é bom, é importante, assim, né? Claro que é, mas, né? E o exagero na disciplina, assim, que, né? Tem aquela coisa de bom senso e discernimento, né? Vou educar uma criança, precisa de energia? Precisa, né? Mas e o excesso? O excesso é pernicioso. O excesso de carinho para educar uma criança é pernicioso? É pernicioso. Né? Kardec está falando aqui, ó, em tudo o exagero é prejudicial, em tudo. E aqui desse espírito exaltado é aquele que, ó, o espiritismo nele infunde uma confiança demasiada cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva-o a aceitar com extrema facilidade sem verificação aquilo cujo absurdo ou a impossibilidade, a reflexão e o exame demonstrariam. É pessoa que acredita em qualquer coisa que venha através de um médium. Não pode ser assim. Você tem que usar o seu discernimento. Por isso que a doutrina espírita, né? O espírito da verdade, no Evangelho. Espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Precisamos estudar, precisamos conhecer, porque a gente precisa fazer a nossa análise de tudo que vem, não é ir aceitando. Gerson Simões Monteiro foi vice-presidente da USERJ, né, diretor da Rádio Rio de Janeiro, né, Rádio Espírita. Eu vi ele contando um caso uma vez que ele foi na década de 70, ele fazia palestras, né, pelo estado do Rio de Janeiro inteiro. Ele veio muitas vezes aqui nessa casa, fez palestras, ele vinha muito a São Lourenço. E ele foi numa casa espírita lá no interior do Rio, aí fez a palestra, depois o pessoal foi mostrar a casa espírita lá, uma casa daquelas bem antiga, bem, assim, bem simples, né? Aí o pessoal da casa foi mostrar lá a sala de mediúnica, né, de desobsessão, aí, né, aquela sala característica, a mesa, as cadeiras, né? Aí ele notou num canto assim um armário cheio de garrafa. Ele falou, nossa, mas garrafa aqui na... Aí ele perguntou, nossa, mas o que essas bebidas estão fazendo aqui, bem na sala mediúnica, né? Aí o dirigente lá falou assim, não, elas estão vazias, assim, não tem bebida aí dentro, não tem nada aí dentro, não. Falei, mas o que tem aí dentro? Falei, isso aí são os espíritos obsessores que a gente tira das pessoas, a gente prende dentro das garrafas. Gerson Simões Monteiro, eu vi ele contando isso. Olha, é o que Kardec está falando aqui, olha. Aceitam com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade, a reflexão e o exame demonstraria. Aí o Gerson disse que perguntou, mas quem que coloca o espírito dentro da garrafa? Né? Fala, é o mentor que coloca. Uma situação absurda, assim, que ele contou que ele não ia inventar algo desse tipo, né? Mas que demonstra exatamente esse espírita exaltado. Esse espírita que extrema confiança em tudo. Então, eu tô conversando aqui, eu estou falando, estamos numa posição aqui de ser aqui o facilitador das reflexões, mas vocês têm que fazer a análise de vocês. Não é aceitar. De repente eu falo uma besteira aqui sem querer, vou tentar não falar por querer, mas às vezes eu vou colocar uma ideia e ela sai pela metade, ela sai truncada. Então, vocês têm que usar essa análise e filtrar também tudo, né?
A gente tem que usar esse nosso próprio cabedal daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente estuda, da nossa própria bagagem, para fazer esse discernimento que Kardec está pedindo aqui, para a gente não virar um espírito exaltado que acredita em tudo, né? E não ficar, né? Esse que acredita em tudo acaba caindo em polêmica, né? Uns tempos atrás tinha aí, vira e mexe em palestra espírita, se falava assim, Chico foi reencarnação de Kardec ou não foi? Como se isso fosse importante. É zero importância isso. Mas às vezes a pessoa gastava metade da palestra querendo provar um ponto e o outro querendo provar outro ponto em outra palestra. Algo que é absolutamente irrelevante para a nossa caminhada. Não interessa se Chico foi ou não foi reencarnado, não interessa. É algo assim que é só daquilo que está mais do experimentador, aquele que tem curiosidade sobre o fato, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses pontos assim. Agora vamos, né, pro terceiro, né? É aquele que é comprometido. Ele não está só envolvido, não, com a doutrina, ele está comprometido, né? Haroldo Dutra Dias, né, nas palestras dele, ele usa uma figura assim para demonstrar a diferença, né, entre estar envolvido e estar comprometido, né? Qual que é a diferença, né? Aí ele fala assim que é para a gente imaginar um café da manhã, né, no hotel, aquele breakfast lá, aquele café bem completo, aí tem lá ovos com bacon, né, no café da manhã. Aí fala assim, a galinha está envolvida, o porco está comprometido. O porco, ele dá de si. O comprometimento, quando a gente precisa realmente fazer com que aquele impacto moral realmente reflita lá dentro da gente tem que dar de si. Isso é comprometimento. A gente tem que abrir mão das nossas posições, que ainda estão eivadas pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. Isso dói na gente. Dói. Dói quando, né, se eu sou orgulhoso, alguém fala alguma coisa, aí eu lembro, Jesus falou para a gente dar alta face, né? Eu seguro, né? Eu não revido, mas aquilo dói em mim. Mas esse comprometimento é aquilo onde a gente está realmente modificando as estruturas internas nossas. Então esse terceiro grupo aqui é o grupo comprometido, né? Vamos ver o que Kardec fala aqui, né? Terceiro grupo, né, são os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. A gente pode estar vivendo uma dor, a gente pode estar vivendo, atravessando às vezes uma enfermidade, ou uma prova em família, ou uma perda que a gente está com dificuldade de aceitar. A gente precisa compreender que é passageiro. Essas situações vão se modificar. Tudo que é relacionado ao plano físico é transitório. E já falamos da dor, né? E a dor tem a sua razão de ser, mas ela vai passar. Assim que a gente extraiu o valor daquela prova, o aprendizado, assim que a gente der o passo que essa dor está nos empurrando. Então, tudo nessa nossa trajetória aqui terrena, tudo, absolutamente tudo, é transitório. Podemos estar com saúde aqui hoje, né? Graças a Deus, e vamos, né, um bem recebido por Deus, vamos usar isso para a gente caminhar, mas a gente sabe que é transitório. Ou alguém aqui tem a pretensão de nunca mais ficar doente, ficar enfermo. Faz parte do nosso caminhar, então é tudo transitório. Esse grupo aqui, ele tem essa consciência dessa transitoriedade de tudo, porque isso nos ajuda muito quando a gente vai exercer aquela responsabilidade dos esclarecimentos que a gente tem. Por que eu vou perdoar se me dói tanto, se me custa tanto? Porque eu sei que isso é transitório, porque eu sei que isso é passageiro, que essa situação vai se modificar e que lá na frente eu vou me arrepender se eu não perdoar, se eu não fizer esse esforço, né? Aí continua aqui, ó. Tratam de aproveitar os breves instantes, está falando de reencarnado. É um breve instante. A gente tem a ideia de que as nossas provas são longas, demoradas. Quando a gente está vivendo uma dor, a gente acha que aquilo ali vai ser para sempre, que vai ser sem fim. Não é. Com a visão mais espiritualizada, conforme Kardec coloca aqui, é um breve instante, né, para avançar pela senda do progresso. As relações com eles, né, com essa categoria de espíritas, são sempre que oferecem segurança, porque a convicção que nutrem preserva de praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder. Aqui obedecem. Ele finaliza aqui, ó, são os verdadeiros espíritas, ou melhor, são os espíritas cristãos. Espíritas cristãos. Gente, finalizando aqui, a gente precisa fazer uma reflexão
rápida aqui sobre o espírita cristão. Porque é diferente assim, né, da gente dizer, quando eu digo eu sou cristão, tem um cristão da igreja ortodoxa do Oriente, tem um cristão evangélico, tem um cristão católico, tem um cristão mórmon, tem um cristão espírita, não é? Então, somos todos cristãos, né? Aceitamos Jesus, né? Nosso mestre, a gente tem esse afeto, essa relação realmente de proximidade com Jesus, temos, né? Somos cristãos, mas da vertente espírita, né? No nosso caso, espírita, não somos mormons, não somos, né, evangélicos, somos cristão espírita. Mas, né, quando a gente fala espírita, né, eu falo, eu sou espírita. Aí nossa irmã aqui vai perguntar, você é espírita? Sou espírita. Mas qual dos 4 espíritas que você é? Seu espírita experimentador? Espírita imperfeito? Ô Luciano, você é o espírita exaltado ou você é o espírita cristão? Claro que eu não sou, não é o espírita cristão ainda. Almejo ser um dia. Porque o espírita cristão é o quê? É aquele que realmente começa a ter um empenho, o comprometimento, né, o tal do comprometimento maior com a própria evolução, com a própria caminhada, com a própria reforma íntima, exatamente com os elementos que ele recebe de iluminação, com essas alavancas, com essas ferramentas que ele movimenta, né? O erro, né, o espírita cristão, ele erra ainda, não é um ser perfeito, não é um anjo, não é isso não. Mas é aquele que está realmente caminhando, é aquele que está se esforçando, né? A gente, né, ele faz do erro o que? Um degrau, né, onde ele é um patamar de elevação. Ele não faz uma cama que ele se deita no erro. O espírito imperfeito, né, aquele que vê o fenômeno, tira a conclusão moral, mas não aplica, né, ele se conforma com o erro, é uma pessoa conformada com o erro dele, né? Eu sou assim mesmo, né, e tal. Sebuzai até canta aquela musiquinha, né, pau que nasce torto, cresce torto, morre torto, né? Ele não precisa citar o resto do refrão aqui, né? Ele é conformado com a dor. Não. Agora o espírito cristão não, ele transforma o erro em aprendizado, porque cada erro, cada equívoco que faz parte da nossa caminhada, né? É importante que a gente aprenda, é importante que ele seja aquela alavanca de progresso, porque se eu erro, se eu me equivoco, é evidente que vai acontecer o quê? Que eu vou colher o resultado. Mas vamos lembrar que Deus é amor, Jesus, então, né, ele veio exemplificar esse amor, né? Ele não quer simplesmente que a gente sofra por sofrer, não. A gente escolhe esse caminho de sofrimento, mas para caminhar, para aprender lá na frente aquele amor. Então que a gente possa, assim, buscar essa perfectibilidade, né? Buscar através da iluminação que nos chega, assim, da doutrina espírita, né? Ou do Evangelho de Jesus, seja em qual denominação religiosa que a gente tiver, né? Somos cristãos, da denominação que for, vamos ter responsabilidade com aquilo que a gente recebe de Jesus, vamos realmente fazer com que aquilo cause impacto dentro da gente, porque o conhecimento que a gente tem vai ser cobrado de nós, sabe por quem? Pela nossa própria consciência. A nossa própria consciência vai nos pedir conta em algum momento. Encarnados ou depois de desencarnados, a gente vai dar conta do que a gente fez com tantos recursos, com tantas oportunidades, com tantos talentos que a gente recebeu. Então é tempo da gente caminhar, da gente despertar, da gente realmente utilizar da melhor forma possível todos esses recursos que a espiritualidade, que Jesus, em que em última instância Deus, nosso Pai Criador, coloca no nosso caminho para a gente caminhar, para a gente mudar de patamar e seguir adiante. Muita paz, muita luz a todos, e que o Mestre Jesus esteja sempre conosco e nos fortalecendo nessa nossa reforma íntima aí, que pode doer, pode ter que arrancar uns pedaços, mas é o comprometimento que a gente precisa ter com a nossa própria evolução. Muito obrigado a todos. Vamos ver depois de tanto